A Polícia Federal, então, enviou o relatório ao STF, já que o sigilo foi derrubado ontem na decisão do ministro Alexandre de Moraes, apontando a atuação. Aí eu vou citar as palavras que estão nesse relatório da PF, né? A atuação, então, gente, direta e consciente do presidente Bolsonaro na divulgação desse inquérito sigiloso naquela live em agosto do ano passado. Queria te ouvir também sobre essa manifestação, sobre essa revelação. Esse documento foi mandado em novembro, porque isso dá mais fervura para esse caldo todo, sem dúvida, né, Theo? Exatamente, Mona Lisa, é a pimenta de todo esse molho. Esse relatório conclusivo da Polícia Federal, ele foi enviado ao Supremo em novembro. É a partir dele que vem esse pedido da Polícia Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido e determinação que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então a gente começa do contrário contando essa história. Por quê? Porque o sigilo só foi levantado agora. Essas informações estavam reservadas, estavam sob sigilo. Com a definição de ontem do ministro Alexandre de Moraes de que o presidente deveria prestar o depoimento hoje, junto com aquilo, ele levantou o sigilo. Junto com isso, vieram documentos passados aos quais os jornalistas e outras pessoas não tinham acesso. Então, a partir desse relatório conclusivo que a gente soube hoje, mas que era de novembro, foi que a Polícia Federal pediu o depoimento do presidente Jair Bolsonaro e que deu início àquela série de fatos que eu mencionei há pouco. Então, a Polícia Federal, nesse relatório conclusivo, porque quando a Polícia Federal pede o depoimento do presidente, significa que a investigação já está chegando ao fim. É o caso do que aconteceu agora. A Polícia Federal, no relatório conclusivo, reuniu indícios que apontam para a atuação direta, voluntária e consciente do presidente da República nesse vazamento de um inquérito sigiloso da polícia. Que a gente vem contando isso desde julho aqui. Um vazamento de um inquérito que não poderia ter sido divulgado porque tinha sigilo em cima dele. A Polícia Federal também disse que há indícios de crime. Além da conduta do presidente Jair Bolsonaro, do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que é o ajudante de ordens da presidência da República, e do deputado federal Felipe Barros. Felipe Barros participou daquela live, daquela transmissão ao vivo nas redes do presidente, junto com Bolsonaro. Por isso, tem essa participação de acordo com a Polícia Federal. O major Cid, o tenente-coronel, Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do presidente, inclusive deixou há pouco aqui o Palácio da Alvorada no carro dele, ele foi indiciado pela Polícia Federal por participar, por saber que houve esse vazamento, que era um inquérito sigiloso que não poderia ter sido divulgado. Esses três participaram, então, da live da transmissão do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, como eu estou só pegando aqui os dados, que esse foi um relatório do final do ano e aí a Polícia Federal diz o seguinte, que o conjunto probatório colhido durante a investigação, em especial as oitivas das pessoas em torno do fato, a análise correcional do inquérito divulgado e os demais atos de investigação, permite identificar que houve divulgação indevida do inquérito policial feita a partir da entrega formal da documentação ao deputado federal Felipe Barros, com a finalidade expressa de sua utilização nas discussões afeitas àquela proposta de emenda à Constituição que tratava do voto impresso. Lembrando, foi uma tentativa de colocar em xeque, de levantar dúvidas com relação ao processo eleitoral brasileiro. Então, relatório conclusivo da Polícia Federal pede o indiciamento do tenente-coronel Cid, que é ajudante de ordens do presidente da República, mas não pede o do presidente Jair Bolsonaro e do deputado Felipe Barros por um entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao foro por prerrogativa de função. Enfim, esse é o resumo dessa sexta-feira com fatos que a gente até então não conhecia e que foram tornados públicos por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando, Mona Lisa, e claro quem nos acompanha, depois dessa fala longa, o presidente ainda precisa prestar um depoimento à Polícia Federal. Não se sabe quando nem onde acontecerá esse depoimento. A gente, claro, segue acompanhando. Sem dúvida. Gente, a terça-feira não acabou, não. O Theo tá lá de plantão, então, na porta do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente Bolsonaro, porque está rolando, então, desde 6 e pouco da tarde, né? Isso, Theo. Uma reunião agora, sexta-noite, então, com o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, presidente da República, e seus principais assessores também. É isso, Theo?
É isso, Mona Lisa, por volta das 6h50, chegou aqui o carro do ministro Bruno Bianco, que é o chefe da Advocacia Geral da União, é quem representa o governo e o Palácio do Planalto em questões judiciais e é quem está à frente desse caso junto com o presidente Jair Bolsonaro. Foi quem esteve na Polícia Federal no lugar de Bolsonaro às 2h da tarde de hoje. Devem estar tratando das estratégias, dos próximos passos dos próximos capítulos também. É uma sexta-feira sem fim, é isso. E lembrando que o comboio do ministro Bruno Bianco chegou ali, então, na sede da PF, faltando exatamente 11 minutos para o que seria, então, o horário marcado para o depoimento do presidente da República. Essa temporalidade diz muito também de tudo que está sendo entendido, compreendido e até especulado nesse momento sobre as responsabilizações futuras. Theo, nem preciso dizer que é prioridade total para você, né? Claro, qualquer apuração, qualquer movimentação que dê uma linha aí condutora para a gente, é só chamar que a gente volta a conversar. Muito obrigada, Theo.